Está no ar o programa Advogados em Debate e hoje, com muita satisfação, nós recebemos aqui os membros da primeira comissão de turismo criada pela terceira subseção de Petrópolis. Nós temos aqui os nossos colegas, Dr. Paulo Marcos dos Reis, quem tem muito conhecimento nessa área de turismo, faz parte junto comigo do Convention Bureau, acho que até o que nos aproximou mais dessa parte do turismo, e também como professor, coordenador da Faculdade de Medicina, que também tem essa atuação apoiando o turismo na nossa cidade, e outras que ele mesmo vai apresentar aqui. E também a doutora Fábia Rodrigues de Paula, nossa colega, que também atua indiretamente, mas a família tem pousadas, já está atuando nessa área de turismo tão importante aqui na nossa cidade. Então, boa noite para vocês. Eu passo a palavra aqui para o meu colega, Dr. Paulo Marcos, para fazer as considerações iniciais. Boa noite, agradeço a oportunidade da TVI Petrópolis, Canal Petrópolis, por essa chance de falarmos um pouco de um assunto tão importante para a nossa cidade. Nossa cidade de Petrópolis, ela tem o seu veio cultural muito importante e que favorece o desenvolvimento do turismo local. Um dos museus mais visitados da América, aqui é o nosso Museu Imperial, o Palácio Cristal, o Casa Santos Dumont, são diversos atrativos históricos, sem falar dos outros tipos de atrativos. Isso aqui é interessante, Adriana, porque não há só um atrativo histórico. Nós temos o centro histórico como um grande foco de turismo, mas existem o turismo da ecologia, o ecoturismo, o turismo de estudo, o turismo de negócio, o turismo voltado para a compra na Rua Teresa, das malhas. Agora com a discussão do mundo cervejeiro também, como outro atrativo turístico, Petrópolis é realmente reconhecido como um dos pontos indutores do turismo. Eu, enquanto professor universitário, sempre valorizo muito essa discussão. Não estou mais coordenador, fui coordenador lá da FASE por um determinado período na extensão e hoje não ocupo mais essa função, mas eu trabalho ainda representando a faculdade, Arthur Saerpo e a Faculdade de Medicina, perante ao Convention Bureau, contribuindo com o que a gente pode. E muito obrigado pelo convite, Adriana. Nada, eu que agradeço, é uma honra estar com vocês e também o nosso colega, Dr. Cláudio José Gomide, que teve um compromisso, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, mas que também faz parte da nossa pioneira comissão. Então, passo para a doutora Fábia para também fazer a apresentação inicial. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui presente. A Comissão de Turismo ela está começando agora e a gente tem muita coisa para fazer, porque o turismo é uma grande indústria que movimenta a economia da nossa região serrana e da nossa cidade de Petrópolis, que é a maior cidade da região, maior população, maior PIB. Então, é realmente uma coisa que a OAB pode muito ajudar a colaborar, e estamos aí para isso. Pois é, então, isso tudo, até para os telespectadores, os nossos colegas que estão assistindo para entender, porque até então, por que nunca existiu uma comissão de turismo numa cidade que tem esse potencial turístico tão grande, E eu fiquei até curiosa, mas fui ver que na seccional do Rio de Janeiro, que é a cidade, é o destino mais visitado no Brasil, é o primeiro destino, foi criada em 2014. Então nós não estamos assim tão atrasados, mas em tempo, e a gente quer até agradecer aqui em nome de todos ao Dr. Marcelo Schaefer, nosso presidente, que fez a nomeação, que criou de forma pioneira a nossa comissão, que eu tenho certeza que agora vai começar de forma talvez acanhada no início, mas eu tenho certeza que tem tudo para crescer, até porque tem várias questões, que, como a doutora Fábia aqui comentou, que Petrópolis vive do turismo, eu acho que hoje, eu não sei ainda se é a principal... Não, eu não acho que não é a principal atividade,
mas Petrópolis, em relação às outras cidades do estado, é uma das maiores indutoras de turismo. Quer dizer, Petrópolis, pela forma que ela é composta historicamente e por esses segmentos que aqui mencionei, ela acaba por receber muito turismo, né? E nós ainda temos até umas outras concepções de turismo, independente daquele texto legal do que é o turismo, né? Sim. Nós temos um fato interessantíssimo em Petrópolis, que são as casas de veraneio, que a gente chama de veranistas, que nada mais é do que aquele que mantém uma casa de campo, uma casa na serra, onde vem passar os seus dias e acaba trazendo uma série de pessoas que se colocam não como petropolitanos, e sim como pessoas de fora que aproveitam e vão visitar. Num outro ramo, por sua vez, também existem diversas dessas casas que são alugadas por temporada, para que as pessoas, as famílias, participem das suas atividades aqui. Então nós temos esse outro lado também, que acaba induzindo pessoas a virem visitar Petrópolis e passar o verão aqui, né? Ou o inverno, né? Que são dois pontos interessantes. Exatamente. E o que eu fiquei triste, né, que antes de vir para cá, né, como é uma matéria assim relativamente nova para mim, que eu fui ver, né, eu entrei no site do Ministério do Turismo. Nossa, achei as informações muito desatualizadas, né? Eu pensei que, bom, aqui eu vou ter todas as informações que eu preciso e não tive, né? Assim, eu achei estranho, né? Porque o Brasil não dá essa atenção, né, que deveria a esse setor tão importante, né? Eu acho que falta um pouco também, Adriana, se me permite, de uma divulgação de conhecimento para o próprio trade. Quem são o trade? Quem são as pessoas que mexem com turismo na cidade? Eu não sou turismólogo, então não tenho muito conhecimento de causa, mas eu posso afirmar que restaurantes, serviços de todos os níveis, até o táxi é um elemento importante, fomentador do turismo. Se ele é bem atendido, ele vai falar bem da cidade. Se o motorista de táxi faz o serviço de forma correta, ele vai reverberar positivamente para a cidade. E hoje em dia, o próprio empresário não se preocupa em se informar para a busca desses cadastros. Por exemplo, é uma bandeira do Convention Bureau que todo mundo participe do cadastro, que se cadastre, as pousadas se cadastrem, os restaurantes se cadastrem, todo mundo se cadastra. Por quê? Quanto maior os cadastros, maior base de dados tem e maior atenção vai gerar para o governo federal, estadual e até o governo municipal. Então nós temos que pensar Petrópolis apartidário, né? No sentido, Petrópolis é o partido que nos interessa. Então vamos trabalhar e conscientizar a população, principalmente os que fazem parte e se beneficiam desse trade, que façam o seu cadastro no cadastro para que ele proporcione à cidade uma melhor condição junto ao Ministério do Turismo. E a propósito disso que você está falando, ano passado Petrópolis ganhou uma nova graduação no mapa do turismo no Brasil. Então, no ano de 2018, a Petrópolis passou do nível B para o nível A. E isso significa que está equiparado com todos os grandes destinos de turismo do Brasil. As grandes capitais, o Nordeste, todo o grande polo de turismo do Brasil, Petrópolis está ali inserido. Então, a gente entra no mapadoturismo.br e coloca lá na nossa região, aparece Petrópolis. Olha, essa informação é importante, porque eu também, nas minhas pesquisas, né, e estava vendo quais eram os destinos mais visitados no Brasil, né, quais eram as cidades, e vi que as 10 cidades, que, se eu não me engano, com certeza, em primeiro lugar, Rio de Janeiro, para minha surpresa, segundo lugar, Florianópolis, eu não imaginei que fosse... Em terceiro, se não me engano, Cataratas do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Aí tinha Foz do Iguaçu, agora eu não me lembro mais a ordem. Gramado, tinha Trancoso, Salvador, né? Tudo bem, Salvador eu já imaginava, na Bahia. São Paulo, né? São Paulo, se eu não me engano, é o terceiro lugar. Enfim, mas eu fiquei triste de ver que Petrópolis não estava entre as 10 cidades, porque, poxa, Petrópolis perder para Paraty, perder para Trancoso, eu acho que Petrópolis estaria no mesmo nível de Gramado, não é? E, no entanto, recebe menos visitantes. Mas Paraty, Ouro Preto, eles têm aquela propaganda direcionada até da ONU mesmo, né? Ser patrimônio histórico.
Se eu não me engano, a Ouro Preto já é patrimônio histórico da ONU, eu não sei exatamente qual é a qualificação. Paraty, eu acho que estavam pleiteando, não sei se conseguiram. Então já tem uma propaganda direcionada no mundo muito diferenciada, né? Aí vem o papel do Convention Bureau, né? Que os Convention Bureaus todos, eles têm o objetivo de fomentar as cidades, trazendo às cidades elementos de indução ao turismo, dando a oportunidade do empresário para ficar um ciclo virtuoso, não vicioso, mas virtuoso, né? Incentivando o empresário a desenvolver as suas atividades que tragam mais turismo, e isso beneficia a cidade de uma forma positiva. E nós temos tudo para que isso aconteça, né? Temos o Mercoserra, que é um parceiro importantíssimo para o Convention Bureau, o Convention Bureau como um elemento de fomentação de negócios para os empresários daqui e com um foco no turismo. Isso eu acho que é bastante importante ser colocado. Mas é o que você falou, né? Tem uma adesão tão pequena, né, para o Convention Bureau, o número de associados, perto do número de empresários que tem em Petrópolis, porque como vocês falaram, tem as empresas ligadas diretamente ao turismo, né, como as pousadas, hotéis, restaurantes, mas tem os serviços indiretos, como o Dr. Paulo Marcos colocou, que é o do taxista, porque reflete em tudo, até no nosso serviço, até na advocacia, Sim, né, em tudo. em tudo. Porque se há consumo, a economia movimenta e reflete para todos. Então, eu tive agora, há 15 dias atrás, em Gramado. Sim. E eu fiz um passeio lá turístico e tal, e uma guia comentou que agora lá no ensino fundamental já tem a aula de turismo, porque eles querem formar lá os cidadãos de Gramado para que possam receber bem o turista, para que eles deem a importância, o tratamento ao turista, para que eles tenham a consciência que o turismo lá, que está em primeiro lugar, né, que o turismo é o que sustenta as famílias, que é... uma educação para o turismo, não é? Exatamente, né? Porque não adianta todo investimento no turismo se o turista chega e não é bem recebido, né? Sim, se ele não é bem tratado, tal. Então, como que a importância disso? Então, realmente, Petrópolis ele tem que ter esse olhar, né? Essa formação que hoje em dia a gente já tem aqui em Petrópolis, Faculdade de Turismo, né? Tem a UCP, tem a Universidade Católica de Petrópolis. É só na UCP? Tem, eu acho que só na UCP, não sei. Não. Eu não sei se tem algum estudo à distância, que eu também não conheço, né? Mas o turismo, eu acho que a UCP eu acho que é a única que ainda tem por muitos anos, né? Isso, muito tempo. Não é uma faculdade nova, é uma faculdade que já vem tendo uma atividade há muito tempo. Mas o que eu vejo, Adriana, não é só isso. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, e a nossa comissão deveria realmente intervir em outras situações que são assuntos mais delicados. Aí vamos falar aí das charretes, né? As questões são uma situação muito complexa, não é uma coisa muito simples de se resolver. Não. Por um lado você tem o interesse da proteção dos animais, por outro lado você tem aquelas famílias que dependiam daquilo, tem a questão da tradição, que é uma coisa muito forte. E hoje, fiz até uma manifestação outro dia sobre a hipótese de entrar aqueles carrinhos chamados tuk-tuks, né? Elétricos, como parece tem em que são Lisboa. Os que tem em Paraty, né? Em Paraty eu não sei se já tem. Em Lisboa eu sei, e confesso a você que tenho visto com bastante frequência, virou uma peste, virou uma febre. Eles tomam conta, eles invadem o espaço que o táxi trabalha, eles invadem as áreas turísticas, eles não estão preparados para fazer e não tem, é irreversível, não tem mais. Regulamentado. Mesmo se não entrar regulamentado, se a nossa Câmara de Vereadores não trouxer essa discussão de uma maneira bem coerente para a sociedade, obter dos segmentos o apoio para exercer essa atividade, nós vamos ter um problema muito sério aqui, muito sério, porque não adianta você substituir por causa da atração animal por uma outra situação que acaba perdendo o controle. Vai ficar uma loucura e o trânsito, que já é bem complexo, né? Vai atrapalhar, e isso tudo é qualidade de vida também, né? Acho que isso deve ser considerado. Eu penso que a nossa comissão, né, ela vai ter uma área
bem ampla, né, de Sim. atuação, porque todas essas questões que, direta ou indiretamente, estejam ligadas ao turismo, a nossa comissão terá que atuar, né? Sim. Então, como ele bem colocou essa questão das charretes, todas do plano diretor que foi feito em Petrópolis, da questão da ocupação do uso do solo, quer dizer, tudo isso tem reflexo no turismo, né? Então, porque a questão dos bens que são tombados, né? Que é do IPHAN, né? Então IPHAN e NEPAC, são dois, e fora o tombamento municipal. Pois é. Então você tem tombamento em nível municipal, estadual e federal. E muitas das vezes eles se confundem ou até se sobrepõem. Não se confundem, se sobrepõem. Mas há o interesse de conservar a cidade. Nós temos que ter uma preocupação grande na conservação da cidade. O problema, e a crítica eu trago em nível pessoal, né? A crítica que eu faço é que existe um grupo que quer que construa tudo em qualquer lugar e outro grupo que quer que construa nada em lugar nenhum. Petrópolis tem que ter um espaço para se desenvolver. Né? Tem que ter um bom senso, tem que ter um local para se desenvolver, não adianta, a cidade vai crescer. Sim. Se você não cresce de forma ordenada, respeitando as questões culturais, os aspectos históricos, etc., você vai subir a favela, vai crescer de forma desordenada. O poder público não consegue agir e aí fica esse processo de favelização que a gente está vivendo. Porque nós vivemos numa cidade linda, com uma cobertura vegetal ainda bastante importante, mas ou você está na beira do rio ou você está no morro. Não tem muitas opções. E aí começa a necessidade do poder público estadual, municipal e federal, principalmente o municipal, que é o que ordena o solo, definir o desenvolvimento da cidade em determinados lugares, para que haja um investimento por parte do empresariado naqueles lugares e que outros investimentos sejam valorizados aqui. Me lembro, há poucos anos, tinha uma dificuldade que a Avenida Queller, as casas tinham restrições para só serem residências. O que foi um absurdo. Não há condição de se manter casarões daquele tamanho com a vida custo, moderna de hoje, né? Com aquele custo. Aí eu não sei qual foi o órgão que liberou, acho que o IPHAN, através de algum pedido, e não sei de quem, não vou dar nomes porque eu não conheço, exatamente quem foi o autor, mas que conseguiu dar uma destinação comercial àquelas casas. E agora, tem clínicas, tem escolas, tem o poder público, né? A Justiça Federal, Procuradoria Federal, a própria Prefeitura ocupa um desses casarões. Não tem mais residência nenhuma. Tem, são várias residências. Ainda tem pousadas. Então tem que dar condição para que essas pessoas ainda tenham possibilidade de manter. Ainda existem algumas residências que algumas pessoas ainda conseguem conservar, mas são pouquíssimas. E a gente tem que conservar esse patrimônio. Com certeza. Não pode deixar isso aí esse acervo, se perder. Né, que tem não pode ser perdido de forma alguma. Nenhum. Né? É uma forma de se manter o patrimônio histórico, né? Você poder fazer um bom uso dele, né? Conservá-lo e dar uma funcionalidade, ficar... Porque ele é a nossa cultura. Ele é parte de nós. Nós somos formados essencialmente aqui, todo mundo fala da colônia alemã, que teve muita importância, mas a colônia portuguesa começou aqui. Né? Os portugueses vieram para cá, depois os alemães, os italianos, os japoneses. Existe uma colônia japonesa. Existem outras culturas que também vieram. Não quero ser injusto aqui, mas eu acho que tem outras também que fazem parte. Na Primeira República, 30 países estabeleceram as suas legações e embaixadas aqui em Petrópolis. Pela importância histórica, né? Até 1930, mais ou menos. Depois elas foram descendo para o Rio de Porque Getúlio Janeiro. Vargas tinha aqui como uma segunda sede de governo. Passava aqui 6 meses no ano, por aí. Todos os presidentes passaram suas temporadas aqui. Até Fernando Henrique. Sim. Né? Lula, Dilma que não me lembro se passou. Acho que nem Lula, Dilma. Acho que teve o último aqui, foi mas não chegou a se hospedar. Henrique, o último foi Fernando Henrique. Acho que o último então, foi Fernando Henrique. Essa tradição que a gente tem aqui, a gente tem que honrar, não é? Com certeza. Então, a gente está vendo o Palácio Rio Negro, parece que vai ter uma reforma. Quem sabe a gente não consegue trazer de volta, não a presidência da República, porque Brasília é muito longe, mas quem sabe uma governança do Estado, não é? Resgatar, porque o Rio de Janeiro está aqui, né? Palácio Itaboraí é do Estado. Era a sede do governo do Estado em município. Hoje está, graças ao bom Deus,
está tendo uma destinação interessante, que é a Fiocruz, que ocupa através de um de seus departamentos. Quer dizer, então você tem exposições, tem uma área cultural bastante forte, da ciência, que é importantíssima, né? Então nós temos boas representações. Quer dizer que além, né, dessa herança que a gente tem do Brasil Império, né, ainda tem todo esse potencial, toda essa tradição, né, que tem que ser preservada e, se possível, resgatada, né? As pessoas falam que Petrópolis tem a tradição histórica e o olhar para o futuro, né? Nós temos o maior computador da América Latina, uma indústria de tecnologia que não polui, que é limpíssima, que tem que ser fomentada. Então, por isso que a gente fala do turismo de negócio. O turismo vem aí. O turismo de negócio, agora não é concebível. E o turismo sustentável. Mas não é concebível nós não termos, por exemplo, um espaço para isso. Você tem alguns auditórios. Centro de convenção é uma das bandeiras que o Convention Bureau briga e não conseguiu até agora, porque ele não é o elemento de fomento, né? Já tem verbas, houveram alguns deputados que se envolveram no processo. Se não me engano, o Hugo Leal conseguiu até uma última vez uma verba para fazer o estudo de viabilidade econômica, técnica, etc., lá do convênio, mas eu não sei como anda, do centro de convenções, e a prefeitura também ainda não se definiu aonde seria esse centro de convenções. Ainda há uma discussão política, que é normal, razoável, para se definir qual é o local efetivo, qual é o melhor para a cidade, aonde se desenvolve. Tudo passa pelo planejamento, né? Eu acho que a gente está faltando planejamento, né? Organizar isso melhor, essa condição do solo, para que a cidade se desenvolva e respeite esses espaços. Então, quer dizer que a nossa comissão, né, vai ter essa participação direta aí, esse estreitamento aí nessa questão com o poder público, né, e o privado. E também, né, a gente vai estar trazendo uma bandeira que muitos advogados não conhecem, que é o direito turístico, né, que pouquíssimos advogados, eu não conheço ninguém em Petrópolis que atue nisso. E, no entanto, tem advogados pós-graduados e tudo nessa matéria que só atuam nisso. Né? Direito do entretenimento, direito do lazer. E é interessante, né? Então, mas aí como que atua, né? Então ele atua nessa questão dos eventos, justamente para conseguir a parte de legalização, de ver, vai ter um determinado evento de um artista que vai se apresentar, por exemplo, no Parque Municipal de Itaipava, é porque eles já trazem um advogado deles lá do Rio ou das grandes capitais, que vem e faz toda aquela parte burocrática de legalização e tal, e em alguns casos é obrigado até a conseguir uma medida judicial, né? Então, e o direito do entretenimento vai muito além, né? Todas as boates, toda a questão... Todas as licenças que são necessárias para uma atividade de grande porte, né? Junto aos juizados especiais da infância e juventude, né? Da polícia, bombeiros, estrutura de planos de contingência específicos. Você não tem noção o que é a idade de trabalho para fazer uma Bauerfest. Vocês não têm noção do que é isso. Estou falando porque eu já participei de algum processo há uns anos atrás, e tem planos de contingenciamento, o Ministério Público está participando, o Poder Judiciário também está sempre de olho. Então há um envolvimento que o IFAM está certo, o INEPAC participa, eles fazem simulações de evacuação de trauma com ambulâncias, medindo o tempo, de quanto tempo tem a reação dos processos. É uma coisa muito complexa, porque você mexe com a cidade como um todo. E é muito interessante. Isso tudo é campo de trabalho também, para advogados. E eu estou feliz que a nossa reunião, a primeira reunião da comissão está sendo aqui ao vivo, né, para os telespectadores, que, né, é assim que eu estou me sentindo, né, na reunião que a gente está trocando ideias, né, e com isso vão nascer, né, os projetos que, inclusive esse, né, que nesse mês de setembro, no dia 25 de setembro, se comemora o Dia Nacional do Turismo. E a nossa ideia, não sei, talvez esse ano não dê tempo, mas a nossa ideia é trazer palestras para que os colegas advogados, né, estagiários, é aberto ao público para quem quiser assistir,
no auditório da UAB, ou às vezes até a fase, dependendo do número, né, já nos emprestou várias vezes o auditório lá, quando o número é maior, para que a gente possa trazer esses profissionais para Petrópolis, né, esses profissionais com experiência nesse setor do turismo, para estar colocando para os nossos colegas todas essas oportunidades nesse momento de crise que a gente vive, né? Então, onde todos nós somos obrigados a nos reinventar. Isso. Então, vamos, né, fomentar a nossa cidade, vamos fomentar o turismo na nossa cidade e vamos gerar empregos para todos, trabalho para todos, para os advogados, para todos os profissionais liberais, de todos, dentistas, médicos, todos, né? Todo, costureira, né? Arrumadeira, faxineira, né? Então tem um reflexo em todos os segmentos. E essa crise, ela está trazendo um fenômeno, na minha observação, que aumentou o turismo interno. Então, esse final de semana, tinham vários eventos pipocando na cidade, o Rio de Janeiro em peso estava aqui. Muito bacana, então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Não, e Petrópolis está de parabéns, né? Eu sou petropolitana nata, né? Sempre morei aqui e Petrópolis está de parabéns. Eu acho que o que é bacana a gente tem que reconhecer. Está com um calendário aí de eventos bastante dinâmico, né? Tem a Deguste, que a gente sempre vai, eu encontro sempre o Dr. Paulo Marcos lá, e tantos outros eventos que foram adicionados aí da própria ao iniciativa calendário. Privada, né? A própria iniciativa privada que o Deguste. Essa semana vai ter também de cerveja também, né? Oktoberfest Imperial, que parece que vai ser super animado, né? Então tem muita gente. Imperial, né? Natal Imperial. Bacana, fui dar uma olhada nos números do Natal Imperial, são impressionantes. Adriana, é interessante. Se acumulou. Na época que que era o prefeito, então o prefeito era o Paulo Gratacós, ele criou a Bauerfest. Sim. Foi lá atrás, desde naquela época. E o primeiro prefeito que veio visitar foi o Jaime Lerner, que era de Curitiba. E ele falou uma coisa, e eu, por acaso, presenciei esse discurso dele no Palácio Cristal. Ele falou que Petrópolis tinha uma vantagem enorme sobre Curitiba, porque a história aconteceu aqui. Tudo aqui era história. Tudo aqui era história. Não vou falar mal de outras cidades, mas eu só faço uma observação. Campos do Jordão. Tem a tal do Gruta do Crioulo. Aí você vai no meio do mato, tem uma pedra que tem uma gruta. Aí tem uma plaquinha assim: aqui provavelmente foi o abrigo das pessoas que fugiam dos elementos da escravatura, etc. Provavelmente. Por quê? Porque era caminho de rota de fuga. Aí eu ficava olhando para aquilo e falei, cara, provavelmente. E aqui aconteciam as coisas. Praça da Liberdade tem uma história que a gente não fala, mas é uma história linda, que nunca foi batizada como Praça da Liberdade. Você acredita nisso? Eu não conheço a história. A Praça da Liberdade é a Praça Rui Barbosa. Ela nunca foi batizada como Praça da Liberdade, mas era ali que se negociavam o preço dos escravos para ele conseguir a liberdade. E ficou famosa. Os forros compravam os escravos, por isso que tem esse nome. Poxa, eu nem sabia que era Praça da Liberdade. Tem tanta informação histórica, tanta informação histórica. Eu não me lembro o nome do autor, mas o Pequeno Príncipe, por exemplo. Sim, Saint-Exupéry. Ele frequentava uma casa em Itaipava e essa casa está aberta à visitação. Tem um museuzinho. É um museu e está aberto à visitação. Eu não consegui ainda ir. Santos Dumont eu sei que, mas assim, olha que legado. Mas tem outros que a gente fazia, muita gente, né, que vinha para cá, que às vezes não sabe que esse atrativo turístico está aí para gente. São outras situações. Esse é um que está ali escondido. Escondido. Que tem muita gente de fora, vai ver onde veio passar férias o autor do livro do Pequeno Príncipe, e tem até uns rascunhos dele, que está aberto à visitação. E a gente fala, meu Deus. Parte do livro da obra foi escrita lá nesse sítio. Eu fico assim, assustado em saber que existe uma situação dessa, e nós, petropolitanos mesmo, ficamos sem saber que existia esse processo. Como a Casa das Duchas, e também outros tantos. Aquela colônia que tem lá dos quilombolas Lá em Itaipava, né? Também é uma coisa que pouquíssimas pessoas da Tapera, né? Acho que é quilombola. Isso. Então, olha que bacana, também poderia ser mais
mais elemento de destino, atração, não né? Para as pessoas, mais um ponto turístico para as pessoas conhecerem, porque toda aquela história ali, viva ainda ali. Né? Nos não é nem jardins da casa da passado. Princesa Isabel tem as camélias que ela plantou, que era o símbolo dos abolicionistas. Então lá as camélias. Tem uma série Então, de questões que a gente não... viva, da história viva que está aqui. Sim, e a gente anda, vai caminhando pelas Os ruas e vai descendentes, vendo. né, da família, Orleans Então, e Bragança, aí, né? Os próprios imperadores que estão, né, sepultados na catedral. E o Restos fato- mortais, né? Isso é. Pedro II, Que estão lá. Conde D. Agora, é bacana também né, que todo mundo tivesse esse orgulho que a gente tem, né? Esse orgulho de Petrópolis, esse amor à cidade, né? É uma cidade belíssima, né? Sim. Organizada, ordeira. É uma cidade- É a segunda, né? Mais segura. Mas Não, do estado é a primeira. Primeira. Você É imagina... a sexta do Brasil mais Sexta segura. do Brasil. Sexta do Brasil, segunda dos... Primeira do do estado do Rio de Janeiro. Ah, porque era Então, segunda, como então destino ganhou, turístico, pensa bem, para a gente receber uma convenção de profissionais, as pessoas não têm medo de vir para cá. Aeroporto direto Petrópolis. Seguro. Muito bom, né? Muito bom. Você andar nas ruas igual a gente anda, a gente não precisa tirar nada, não precisa ficar colocando bolsa na frente, né? É. Porque essa tranquilidade, né, de você poder dormir até com a porta aberta, Ou né? destrancada, pelo menos. Nossa, que coisa boa, Assim, né? a gente Essa- respira cultura, respira história, não é? Então, É um eu acho que, né, a espetáculo. nossa comissão acho que vai ser muito feliz, né? Porque vai ter... Eu Falar de espero. Petrópolis é um elemento que nos deixa bem. Eu sou bairrista mesmo, gosto, falo muito bem daqui, acho que temos muito que melhorar. Sim. Se nós tivéssemos tido uma cultura diferente, ou da forma que foi pensada por Keller, se ele tivesse pensado de outra maneira, nós estaríamos vivendo um caos. Né? Porque Keller conseguiu utilizar o rio como elemento de preciosismo paisagístico, né? Integrou os Permitindo rios, né, a na integração paisagem. e duas mãos que a gente usa hoje, mão e contramão nas ruas, o que na época só usava carroça. E hoje em dia você imagina o nosso trânsito sem esse planejamento que Keller fez. Acho que foi a primeira cidade planejada, né? Da América Foi a Latina, nossa, acredito. Da América Latina eu não sei, eu sei que é do Brasil com certeza. E foi o Júlio, né? Frederico Frederico Feber, era né? a encomenda do imperador. Major né? alemão. Era a joia dele, né? A cidade de Pedro. Ele fez a cidade para ele e depois começou a vir a nobreza. Aí foram fazendo esses casarões que a gente tem aí e tudo foi transcorrendo. E aí, doutor Paulo Marcos, qual vai ser o nosso trabalho, então? Eu acho que a sociedade, o primeiro trabalho é de conscientização. Eu entendo que a comissão da Ordem dos Advogados, ela, na verdade, ela é mais um elemento de apoio do que propriamente de uma ação. Como o Convention, ele é um elemento de apoio, né? O Convention Bureau, ele não tem, ele não faz evento. O Convention Bureau, ele deve fomentar, organizar e ajudar a promoverem os seus eventos, né? Como a nossa comissão, ela deve ajudar em todos os campos que forem possíveis em suas manifestações, dando o apoio que for necessário e até tentando corrigir eventuais injustiças que possam, que a população possa ter, né? Ser os ouvidos da população, Ouvir, não é? Atender, defender. traduzir sem a emoção, mas traduzir isso tecnicamente, expor a quem de direito, né? Fazer os requerimentos se forem necessários, buscando para a comissão algo que a OAB tem que estar participando, né? Tem que ter um olho de um apoio, mas que mantenha a discussão da legalidade, do exercício da cidadania, né? Num positivo para uma melhor governança municipal, né? Uma governança da população, não do governo em si municipal, mas uma governança das instituições privadas que tem o objetivo de manter isso aqui sempre para frente, né? Eu acho que vai ser importante, né, a nossa participação em todas essas ações que envolvam o turismo, né, de forma que a gente observe a questão legal, né, como advogados, porque até na própria Constituição Federal tem um artigo lá, que agora eu não me lembro, que fala sobre esse envolvimento, né, das instituições na questão da fomentação ao turismo, né, e que a gente possa realmente servir de voz para as pessoas, né, e para as empresas, para os segmentos
que sentir essa necessidade do apoio. Até né? para o turista, né? Sim. O direito do consumidor, Sim, essa parte também, né? com certeza. De quem vem de lá para cá, né? É importante que o turista venha e não se sinta explorado, né, Seja pelo acolhido, fato de né? ser turista, né? Como a gente teve um problema, por exemplo, na Bauernfest. Na Bauernfest, muitas hotéis e pousadas, muitos, não digo muitos, alguns estavam praticando o preço acima da tabela do balcão. E é abusivo, é uma conduta abusiva. Então, na época eu até participei pelo Convention Bureau, mas a OAB também poderia estar intercedendo junto às pousadas e tal, orientando, né, para que respeitassem aquela tabela máxima para que o turista realmente ele se sentisse respeitado, né? Porque eu penso, né, que a gente não quer um turista que venha uma vez só no nosso estabelecimento, na nossa cidade, né? A gente quer que ele venha, que ele seja bem tratado, que ele seja bem acolhido e para que ele seja um multiplicador, né? Que além dele voltar, ele ainda divulgue esse destino por aí afora, né? As festas são um chamariz para eles, né? Então eles têm que sentir a vontade para voltar. Então tem que, o dono da pousada, do hotel, tem que ter essa consciência de que é uma porta de entrada. Então vamos cativar o hóspede para que ele volte, outras oportunidades com a cidade mais vazia, mais tranquila e desfrutar, não é? Dos pontos turísticos. Então eu acho que a gente tem bastante trabalho aí a ser feito, né? E vamos trazer as palestras que vão ser muito importantes para nós e para todos os outros, né? E vamos trabalhar aí firmes, né? Nesse sentido aí, dando apoio, fazendo essa parceria com o Convention Bureau também, que a OAB já tem, mas fazer uma mais consistente para que possa haver essa interação, né, com a Secretaria de Turismo, com todos os órgãos, para que juntos a gente possa realmente somar pela nossa mais um cidade. órgão que soma, né, até o Convention e as outras entidades que existam do turismo na cidade, para que ter mais vozes, né? Tem o sindicato dos empregadores, dos empregados da área do turismo, eles deveriam se envolver também nessa área. Né? Eu acho que tem que chamá-los para participar da discussão. Nós temos aqui um agente muito importante que é o SESC, a representatividade do SESC. Eles têm o controle da propriedade por parte do Quitandinho, que é extremamente importante como um atrativo da cidade. Eles fazem diversas o SESC é um excelente parceiro. Eles fazem diversas atividades que são positivas para a cidade, né? Fomentando o desenvolvimento em prol do comerciário, mas acabam pegando toda a população. Sim, né? O Festival de Inverno atrai um público inverno. enorme. Então, acho que é o turismo de cultura. Exatamente. O turismo de eu acho que a gente tem que valorizar a Praia da Casa. Nós não podemos pensar que Petrópolis só tem o centro histórico como turismo. Não. Os distritos têm uma série de atrativos especiais, importantes, que poderiam ser melhores valorizados. Aí eu acho que cabe também os órgãos públicos municipais, o desenvolvimento, o planejamento dessas atividades. Mas o empresariado não pode ficar de lado. O empresariado é aquele que vai demandar, né, o interesse em que se desenvolva ali e, ao mesmo tempo, depois ser o grande fiscal, né, que fiscalize, que cobre, que exerça a cidadania no sentido de fazer o poder público desenvolver o segmento para aquilo. Aí transpassa no lixo, no transporte, no trânsito, na conservação da rodovia agora, com essa obra que será feita na antiga estrada da União e Indústria, né, que vai ser feita agora pelo DENIT. Então, isso tudo são preocupações que nós temos que ficar de olho, nós, sociedade. Sim. Você vê a questão do pedágio, como que refletiu, né, no acesso, a questão da BR-40. Então, isso tudo tem reflexo direto no turismo e na economia da cidade. O impacto, né? É geral. Então, é necessária a nossa atuação, né, em conjunto com esses órgãos para que a gente possa atuar, não só nós três, eu estou dizendo, né, todos os outros membros que venham. O nosso presidente é o Marcelo. É o Marcelo, né, e tudo realmente tem que ter o aval dele, mas ele, com certeza, ele vai nos apoiar, não tenho dúvida,
que eu conheço do Marcelo, tenho certeza que e nós somos pessoas equilibradas, de bom senso, né? A gente não quer nenhum radicalismo, a gente não quer criar problema com ninguém. A nossa ideia da nossa comissão é somar, achar um ponto de equilíbrio, um denominador comum, tal, e levar, né, Adriana? Proposições, né? Levar ideias para que possa realmente melhorar, explorar melhor, né? Isso tudo que nós já temos. Certo? Então eu vou passar já para vocês, que eu acho que não sei, tem mais para a gente já fazer as considerações finais, né? Acho que nós esgotamos o assunto. Eu já passo para você, Paulo, para fazer as considerações. Eu acho a importância da sociedade organizada se manifestar sobre determinados pontos. Isso deveria ser na saúde, no transporte, na educação, no turismo, no comércio. Entendo eu da indústria, entendo que a sociedade ela tem que se manifestar, seja através dos conselhos de classe, a OAB, do CREA, do CRECE, todos os outros conselhos de pedagogia, tem que ter a visão do profissional especializado naqueles segmentos, em apoio à sociedade como um todo, para que haja um desenvolvimento melhor da própria cidade. Eu entendo que sem a participação popular, acredito que os governantes acabam ficando ilhados e muitas das vezes o fato deles se protegerem, ficarem ilhados, eles não conseguem enxergar aquilo que é a grande demanda da sociedade num determinado segmento. Eu acho que esse é o papel que essa comissão tem que fazer, como tantas outras. Intervir, procurar, mediar, buscar, chamar a atenção e intervir de uma maneira positiva, sempre de caráter positivo. Não para criar o problema, mas na busca da solução de um determinado segmento, de um determinado problema. Porque senão nós vamos ter o que aconteceu aí com a charrete. Um apelo, um procedimento, aconteceu, não vou aqui fazer juízo de valor, quem tem razão, quem não tem razão, mas o fato é que houve uma insatisfação, muita gente achou importante, outros não, a opinião está dividida, o processo saiu de uma esfera de discussão da Câmara, foi levado para uma esfera de discussão eleitoral federal, que não é um ambiente para isso, e acabou aí se paralisando uma atividade, e hoje não se sabe o que faz para conseguir consertar ou melhorar o procedimento, né? Então a gente tem que evitar que aquilo aconteça da forma que aconteceu. Não que a paralisação não fosse o ideal. A forma que foi é que eu faço a crítica e acho que a gente, enquanto sociedade constituída por instituição, deveria ser ouvida e participando, apesar de que eu sei que houve participação efetiva da ordem até um determinado limite naquelas comissões. Né? É verdade. E agradeço ao Marcelo a oportunidade de estar aí, ajudando de alguma forma. Da minha parte, eu agradeço muito o convite de estar participando da comissão. Aquilo que eu tiver possibilidade de ajudar, estou inteira à disposição. E nós como advogados e petropolitanos, temos muito que prestar para a nossa cidade, independente de quem esteja no comando dela. O turismo e a nossa história pertence a todos. Então é isso. É verdade. Estou à disposição. Inclusive, né, endossando a fala de vocês, né, eu acho que realmente tem que haver um envolvimento maior de toda a sociedade, de todas as instituições, de todos os órgãos de classe, porque realmente a gente não pode ficar esperando que o poder público faça tudo, né? Acho que nós temos que dar a nossa contribuição como instituição, como cidadãos. Eu acho que nós temos a nossa obrigação de tirar um tempinho para a gente se dedicar à nossa cidade, né, que é a cidade dos nossos filhos, onde nós vivemos. Então, se todo mundo, né, desse um pouquinho da sua contribuição, imagina como seria perfeito. Então, eu quero agradecer muito a doutora Fábia Rodrigues de Paula, né, é uma alegria tê-la junto com a gente na comissão, na OAB. E ao meu colega também muito querido, Dr. Paulo Marcos, uma alegria, nós já trabalhamos juntos em outros eventos, eu sempre lembro com muita satisfação, né? E, inclusive na televisão, sim, na eleitoral, né? Muito bom, experiências assim que vão ficar
marcadas para sempre, né? Muito bom. E agradecer ao nosso presidente, Dr. Marcelo Schaeff, pela nomeação da nossa comissão, parabenizá-lo pela iniciativa, mandar um abraço para o doutor Hamilton, que também foi ele que deu o pontapé inicial, que deu o empurrão para a nossa comissão, que ele é o presidente da Comissão do Turismo na OAB do Rio, e ele faz aniversário hoje. Quero mandar, ele até estaria aqui, não pôde vir justamente por causa do aniversário, mandar um abraço para o doutor Hamilton e já convidá-lo para estar aqui, porque ele já atua nessa área há muito tempo e vai poder nos ajudar e ajudar a cidade de Petrópolis com certeza. E quero mandar um abraço para o doutor Herbert Kohn, que é o responsável aqui pelo programa Advogados em Debate, que está nos assistindo. Eu mandei aqui, até você, quem viu eu escrevendo no celular, estava mandando para ele um canal, porque agora nós estamos aqui num canal novo, né? Mudou o número, agora é canal 3, onde você pode assistir ao vivo ou depois as reprises, ou pelo Facebook, TVI Petrópolis, que fica lá, gravado. Depois vocês podem assistir, eu acho que fica direto lá, se eu não me engano, né? A qualquer momento você pode entrar no Facebook e assistir aqui a reunião, a primeira reunião da nossa comissão, que também vai ficar na história. Olha que bacana, a gente vai fazer parte da história da OAB de Petrópolis como membros da primeira comissão de turismo criada. Então, agradeço a todos a audiência. Um beijo para a Carla, que eu tenho certeza que a Carla, esposa do Dr. Paulo Marcos, está nos assistindo. Com certeza. Também, beijo meu também, Carla. O Alessandro. Para a doutora Fernanda, que eu tenho certeza que também está assistindo aqui, a doutora Fábia, a irmã dela. Então, um beijo para todos vocês que prestigiaram aqui o nosso programa. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência e até o próximo programa Advogados em Debate.